Voltamos com o nosso papo direto e estamos conversando com a diretora da Escola de Surdos Nídia Moreira Garcês, a professora Fátima Gonçalves. E nesse momento, Fátima, em que o ambiente escolar ele migrou para as telas de computador e de celular por causa da suspensão das aulas presenciais, com certeza também a escola teve que se adequar a essa situação. Como é que está o funcionamento? O que vocês estão fazendo nesse momento de pandemia em que o distanciamento, o isolamento social está sendo estimulado para ser praticado? Nós também estamos com os nossos professores, né, se reinventando. Na verdade, eu brinco com elas, eu digo assim que agora elas são youtubers. Né? Porque nesse momento, de repente, né, o professor teve que lidar com todas essas tecnologias, essas mídias, e algo que não era tão comum a todos, né? Eu vou fazer um registro aqui, porque cada pessoa que a gente entrevista, ela vai acrescentando com certeza mais para a gente que está aqui, né, acompanhando, ouvindo, questionando, e de repente essa visão assim, não, o professor virou youtuber. É incrível a gente fazer esse comparativo, bacana também, porque é uma realidade que quem é youtuber está acostumado. Ele sabe como lidar, olhar para uma câmera, desenvolver, independente de não ter outra pessoa ali atrás. Ele sabe perceber de repente a iluminação e tudo mais. E de repente os professores não. Os professores estão acostumados com outra realidade, de olhar para o aluno, conversar com o ajudante, saber que tipo de... A sala já está iluminada, o material que precisa ser usado já está ali à disposição, está totalmente diferente, né? Totalmente, e assim, é desafiador, e depois que passa você consegue achar graça, né? Mas os primeiros vídeos assim em casa, então tinha coisas atrás que não deveriam aparecer. O filho que vem, porque tem professora, ela continua sendo mãe. Isso. Ela continua sendo mãe. Então eu acredito que o desafio para essas professoras e mães, ele está sendo muito dobrado, sabe? Porque ela tem que preparar a aula para o seu aluno, mas ela também tem que atender o seu filho, que é um aluno, também para participar das aulas online. Isso. E no caso da nossa escola, o nosso professor ele tem que fazer, a gente já utilizava assim, essa questão do vídeo, porque o surdo ele é visual, então ele precisa muito desse recurso. Mas também tinha o estúdio, ia lá gravar, alguém usava a câmera, já tinha um cenário assim pronto. Então em casa, a mãe está fazendo aula, o filho vem pedir alguma coisa, quer interagir com a mãe. Todos os professores sabem Libras. Todos. Então na hora ali a comunicação é toda feita em Libras. Tem que ser. E você veja o desafio. Inclusive ontem foi uma tarde assim que eu fiz um bate-papo com os pais, até para ver como que eles estavam, né, dar esse retorno para eles e ter esse feedback deles. Então os professores para trabalhar na escola bilíngue tem que ser bilíngue, tem que ser fluente em Libras, porque a comunicação dentro da escola é a língua de sinais. Né? Então, para chegar essa informação para o aluno precisa disso. Quanto tempo a questão da Libras, inclusive, ela se institucionalizou? Como você disse lá, 1900 e quanto que você foi para a escola? Eu fui no ano 2000. 2000. Então, 2000. Aí são 20 anos. A Libras estava começando, como você disse, né? Então, assim, institucionalizada, inclusive, assim, é obrigatório hoje saber Libras. Como é que a partir de que momento foi isso? Só para a gente fazer esse o Paraná ele foi um dos pioneiros. Em 98 o Paraná já reconheceu a Libras como língua do surdo. Ele foi um dos primeiros estados. Então, no Paraná a gente já tem essa visão da educação bilíngue muito mais fortalecida, sabe, do que em outros estados. Inclusive, você veja, Paraná é um município pequeno e nós temos uma escola bilíngue, a nossa escola ela é muito respeitada. Sabe? E enquanto a gente vê grandes centros que não tem e que eles não conseguem conceber o que é uma escola bilíngue, sabe? Enquanto os nossos alunos da educação infantil, se você falar que tem surdo que estuda na inclusão, eles ficam abismados. Como assim? Como que eles não têm uma escola para surdo? Precisa lutar, eles falam, precisa avisar o prefeito dessa cidade, chama para conhecer o SEDAP. Então ali na escola, esses professores, eles começou a pensar nessa fluência a partir de 2002. O Estado começou a fazer essas bancas para que os professores tivessem esses certificados de proficiência. Legal, não, só para a gente registrar, até porque você veja, em 98 o Paraná reconheceu.
E 2 anos depois, como você disse, você entrou numa escola que era para surdos e ela estava começando a ser utilizada. Ainda tinha o oralismo ali, né, como uma coisa muito comum ainda e muito forte. E aí, de repente, 2 anos depois, ainda, né, a situação já mudou, já ganhou um novo status. Hoje, realmente, a gente percebe, inclusive, essa questão dos intérpretes, que a gente também vai falar, é muito mais forte. Mas voltando, eu te interrompi só para um parênteses aqui para a gente poder situar e falar um pouquinho dessa questão da língua brasileira de sinais. A que você estava falando que estava conversando com os pais. Conversando com os pais para saber, assim, até eu fui fazer um levantamento para ver quantos pais têm internet em casa. Isso, eu ia perguntar. Quantos pais têm computador, ou se é só pelo celular que a criança tem acesso à aula. Então tem pai que não, nesse momento ele está sem internet, sem celular. Tem pai que só tem o celular e ele compra dados. Daí vídeo não dura nada. Uhum. Tem pais que estão desempregados. Tem outros que têm a internet em casa. Então ele está bem assim eclético ali o grupo. E os professores, que era outra pergunta, né, que você fez, os professores eles têm 2 desafios, o professor bilíngue. Porque ele tem que gravar a aula acessível para o aluno em Libras, com recursos visuais. E ele também tem que dar acessibilidade para o pai, porque muitos pais não compreendem, não têm essa fluência na língua de sinais. Exato. Então eles têm que fazer um vídeo para os alunos e um áudio ou um texto para os pais. Então eles fazem um vídeo explicando a matéria, o que é para ser feito para o aluno, como que tem que ser feito. Daí ele tem que gravar um áudio para o pai, dizendo assim, ó, essa atividade você precisa ajudar teu filho, porque ele vai precisar recortar figuras de animais aquáticos, por exemplo. Para o pai poder ajudar o filho, sabe? E também tem um momento que é do atendimento online, então eles estão fazendo pelo Zoom, pelo WhatsApp, atendimento individual para que ele possa interagir com o aluno, como se ele estivesse na sala de aula. Como é que vocês estão resolvendo essa situação, por exemplo, dessas famílias, né, mesmo num número pequeno, digamos, né, em comparação com o que a gente tem na cidade, incluindo rede municipal quanto estadual, particular, dessa dificuldade desses pais que de repente não têm internet e tal, porque como é que a criança vai ter acesso ao conteúdo? Então os professores, eles fizeram material adaptado, eles fizeram um tipo de uma apostila, eles pegaram os cadernos, colocaram atividades mais visuais para este aluno. Porque a nossa escola, a gente tem uma dinâmica diferente, interna, assim, que é da escola, que a gente já utiliza há alguns anos e a gente percebeu muito benefício, que são as salas temáticas. Porque quando eu tenho salas, a qualidade da aula ela melhora, porque se você é professora só de história, você vai buscar estratégia, material, dinâmicas para aquela disciplina. Então, com certeza, a tua aula vai ficar muito mais rica e o acesso para o aluno vai ficar muito melhor, que o aluno também vai ganhar com esse aprendizado. Então, essa é uma dinâmica da nossa escola. Então, esses professores eles estão fazendo materiais adaptados. E o material precisa ser muito visual, para que esse aluno não perca. E até nós oferecemos uma possibilidade de, em algum momento, se o pai quiser, ele pode ir lá na escola, como a escola está fechada, e utilizar o computador, a internet da escola. Porque daí só ele, tem várias salas, então não vai ter aglomeração, para que esse aluno não seja prejudicado. Porque são crianças pequenas, Luciano, então o desafio é muito grande. Tem criança que entrou esse ano na escola, tem criança que voltou para a escola de outro município. E quando ele sai para um estado onde ele não teve a escola bilíngue, ele volta com a língua de sinais dele defasada. Então nós tínhamos assim muitas propostas. E daí, de repente, nós achamos que ficaríamos parados 15 dias, e estamos até hoje, e ainda tudo na incerteza. Para essa criança surda, que ela não tem essa língua circulando dentro da sua casa, isso é muito prejudicial. Isso é algo assim que ele nos aflige. Então nós estamos buscando formas de estar estabelecendo essa língua para que essa língua continue, sabe assim, sendo desenvolvida, utilizada com funcionalidade por essa criança. Bom, eu quero falar sobre essa questão que você sente da realidade das famílias, né, de uma criança surda, falar também sobre a questão dos intérpretes e da educação depois que eles saem da escola de surdos. Porém, eu gostaria, assim, já nesse final do segundo bloco,
falar do que a gente já adiantou no primeiro, que eu estava falando que surdos precisam estudar com surdos. Você defende isso realmente, por quê? Porque tem estudos, eu acredito assim, eu sou muito favorável e louvo assim, as pessoas que dedicam sua vida para pesquisar uma causa. Então tem um pesquisador, Dr. Fernando Capovilla, que ele tem mais de 20 anos de pesquisa. E as pesquisas dele, ele é um neurocientista da USP. As pesquisas dele mostram que surdo aprende mais e melhor na escola bilíngue para surdo. E quando ele tem acesso à sua primeira língua o mais precoce possível, ele aprende esse português como segunda língua melhor também. Então, quando você tem o acesso à informação na tua língua natural, materna, de conforto, esse conhecimento ele tem significado para você. Não é um exemplo, mas assim, eu não domino inglês. Então eu posso até ler uma palavra e pronunciar até corretamente, mas eu não sei o significado dela e também não consigo usá-la em diferentes contextos. O meu conhecimento ele é limitado. A língua portuguesa para surdo fica assim. Então o foco da escola bilíngue é o quê? É a língua de sinais. Ele precisa ter a sua língua fortalecida, ele precisa ter a sua identidade fortalecida para que ele tenha orgulho de ser surdo. Uma criança, eu fico imaginando, né, uma criança surda de repente no ensino regular, principalmente nessa faixa etária, pequeno, porque a inclusão ela é defendida em vários setores. E de repente a gente está ouvindo aqui um pouquinho a conversa invertida. Eu consigo entender, principalmente quando eu penso assim, que de repente nem todas as crianças do ensino regular vão querer ou vão estar dispostas a aprender a Libras. Porque de repente vamos imaginar uma sala só, 30, 40 crianças, uma criança surda. Será que esses 40 vão aprender a Libras para poder interagir com esse surdo? Ou é ele quem vai ter que se adaptar? E de repente não vai ter isso que você falou, né? De entender, perceber que ele tem esse potencial, que ele tem uma língua que ele pode se comunicar. Aí depende também um pouquinho dos outros. Tem essa dificuldade também. Você veja, se você é uma no meio de 40, como que é a tua identidade? Como que fica a tua autoestima? Nós estamos falando de criança. Isso é perfeito, fala. Sabe, nós estamos falando de criança, né? O que eu defendo é a escola bilíngue para surdos, crianças. Do 6º ao 9º, eles querem que seja bilíngue também, né? Mas eles já têm uma língua estruturada que, com acesso de um intérprete, de um bom intérprete, né, que conheça da língua, eles vão dar conta. Mas, enquanto criança, não, porque ele vai para a escola para aprender. Para você aprender a tua língua, você tem que aprender com o nativo. Né? Então ele precisa do surdo adulto, ele precisa desse modelo, desse professor surdo, desse colega surdo maior que ele. Como você já disse, né? Às vezes em casa o pai e a mãe que poderiam ensinar é ouvinte. Exatamente, é ouvinte. E aí dentro da escola ele tem toda essa interação. Ele tem a língua circulando, porque a língua de sinais ela vai circular, vai ser a língua de interação, de comunicação, de instrução. É essa língua que vai dar significado para tudo que rodeia ele. Então, quando a criança surda chega na escola, que ela é colocada em contato com seus amiguinhos, que ela vê que tem outras crianças iguais a ela, e com o profissional surdo, isso causa assim um sentimento de pertencimento. É isso que eu ouço dos surdos que já passaram pela escola, que são adultos, são profissionais. Você pertence a um lugar. Porque até então você não consegue falar, você não pertence ao grupo de ouvintes, você não sabe língua de sinais, você também não pertence ao grupo de surdos. Sabe? Então eu falo assim, você está no limbo. Eu acho que eu entendo assim, para mim realmente uma melhor defesa, digamos, da questão da não necessidade de inclusão. É como aconteceu com a Associação de Pais e Amigos, né, a PAI, aí a possibilidade de entender que as crianças, ou não é nem as crianças, né, às vezes tem muitos adultos, que estão sendo atendidos da PAI, poderiam ir para o ensino regular. Não tem, vamos deixar bem claro, né? Vão numa PAI, seja de Paranaguá, de Matinhos, daqui do litoral ou de Curitiba, e depois vão para o ensino regular e perguntem, inclusive, nas secretarias de saúde, nos núcleos regionais e tal. Tem quantidade de profissional capacitado e habilitado para atender esse portador de deficiência? O intelectual, eu acredito que sim, porque as escolas já se adaptaram para ter as suas salas, né,
para esse atendimento especializado. Agora, tirando esse tipo de deficiência, não. Vocês precisam ir lá olhar e ver. Vai ter condições de colocar essa criança, esse adolescente dentro de um ensino regular? Não tem. Por isso que a APAE, na minha opinião, é mais do que necessário. Porque as APAEs, elas não têm só professores. Elas têm psicólogos, elas têm terapeutas ocupacionais, elas têm outros profissionais habilitados, capacitados e preparados para atender essa clientela. Então, dá para entender cada vez mais que não é uma aversão, não é um preconceito com relação à inserção no ensino regular. Toda criança, todos os pais, de repente, que querem, vão, de repente, inserir. E os próprios alunos, depois, quando estiver no ensino médio, entendo eu, eles já vão se adaptando a tudo isso. Então, é interessante a gente fazer esse reforço. Gostei muito de pensar assim, quando realmente você precisa ter essa empatia, né? Pensar na criança dentro da sala de aula, o quanto ela sofreria no ensino regular, quanto de bullying, né? De repente encontra 1, 2 amiguinhos, o resto do pessoal, e criança é cruel, não vamos também tentar enganar, tapar o sol com a peneira. Então é uma questão bem delicada, interessante para discutir, mas eu também concordo que realmente a escola de surdos tem essa sua importância para a questão da identidade. É uma pessoa que é surda e essa questão precisa ser trabalhada na educação em todas as suas fases. Vamos falar um pouquinho dessa sequência depois que sai aí da escola de surdos e também mais algumas informações que a gente acha muito importante para a gente tratar aqui com a Fátima, que é diretora do famoso SEDAP. Todo mundo entende e fala, né? Ah, é o SEDAP. A gente volta já com o papo direto.